Mais uma vez, uma alegria estar aqui no estudo do livro Uma Visão Ayurvédica da Mente, de David Frawley. Esse livro que realmente marca o processo de formação na cultura védica, no Ayurveda, no Yoga, porque ele traz informações muito práticas, muito nítidas, de como a mente se constitui, quais são essas balizas, né, para a gente cuidar da mente também. A gente já falou aqui sobre conceitos gerais de Ayurveda, doshas, gunas, algumas estruturas da mente, em que o Frawley ele vai trazendo, né, a percepção é a mente, a unidade da mente e do corpo, a localização, a natureza anatômica da mente. E hoje a gente vai ver a natureza móvel da mente, a natureza sutil e sensível da mente, a natureza dualista da mente e a dificuldade de controlar a mente. Talvez a gente chegue aí na mente e o pensamento também. Então, tópicos um pouco mais filosóficos, profundos, para a gente poder entender. Então, à medida que as dúvidas vão chegando, anotem, enviem, compartilhem, que isso é super importante para enriquecer o nosso estudo. E antes de compartilhar com vocês a apresentação do livro em si, quero fazer o mantra, como a gente faz todos os encontros, do mantra a Ganesha, que é o grande reservatório de Ojas da memória cósmica da sabedoria, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, e a Dhanvantari, que é o patrono do Ayurveda de todos os métodos naturais de cura. Então, uma postura confortável, se fizer sentido para ti, pode trazer as mãos em frente ao peito. Inspira. Om Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamastravastamam Jeshtarajam Brahmanaspata Anashruvannuti Visida Sadhanam Om Shriman Mahaganapataye Namaha Om Sarasvatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namami Dhanvantari Madideva Surasurayi Vandita Padapadma Loke Jararuk Vayamrutanashanam Tataramishan Vividaushadinam Tataramishan Vividaushadinam Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Bem-vindas, bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Uma Visão Ayurvédica da Mente. Compartilhar aqui a tela, quem estiver acompanhando no YouTube, está vendo então que eu estou aqui na página 52, onde a gente fala a natureza móvel da mente. Então, nosso conjunto, sempre mutável de pensamento, emoções e sensações, revela a natureza móvel da mente. Esta é extremamente volátil e não há como impedi-la de variar, mas isso se deve ao fato de que a mente não é apenas um ponto mutável no espaço, mas é também um ponto mutável no tempo. A mente não está só em movimento, ela é o seu movimento. Sem movimento, ela não funciona. Nosso fluxo de consciência é apenas uma sequência rápida de clarões da atividade mental. De fato, a mente é o ponto fundamental a partir de que as ideias do tempo e do espaço são formadas. Ela é como o ponto do pincel do artista, que traça as linhas para criar uma sensação de perspectiva. A mente consiste numa série de atos mentais, que nunca são os mesmos, nem por um instante. Se olharmos detidamente, veremos que a mobilidade da mente não é contínua como o curso da água ou do óleo escorrendo. Ela é como uma sequência de clarões de relâmpago, descontínuos e ocorrendo em sucessão veloz, o que nos permite compor uma imagem constante.
É impossível, portanto, parar a mente, embora haja uma quietude além da mente. Lembrando, né, quando a gente está tratando aqui de Vata, né, que é um dosha que influencia sobretudo o movimento, ele, a gente percebe essa presença, principalmente quando a gente tem um movimento. Vayu foi um dos primeiros deuses, né? Quando ele toca, quando o movimento ele toca, né? O movimento da Shakti, da força de Brahma, é a partir do movimento que a Shakti é gerada e a Shakti em movimento toca a matéria e gera a vida, né? Então, é a partir daí que a gente começa também justamente a entender a presença humana, que é a partir desse movimento. Então, ele está justamente interrelacionando nessa questão do quanto que a mente é esse elo constante de movimento. E por meio dela, desses clarões, né, que a gente consegue ver a consciência. E, claro, quanto mais a gente exercita essa dinâmica da mente silenciosa, mais a gente consegue ver através dela. Ou pelo menos ter mais nitidez dessa imagem que é formada a partir do movimento da mente. A natureza sutil e sensível da mente. Você já tentou controlar a sua mente? Percebemos imediatamente que ela é sutil em sua natureza, imprevisível como o vento. Apresenta força, energia e movimento, mas é destituída de uma forma particular. Como o vento, podemos observá-la mais facilmente por meio do que ela move e afeta, em vez de vê-la diretamente. Também como o vento, a mente sopra as nuvens do pensamento, dos pensamentos e dos sentimentos. No entanto, ela não é apenas como o vento, é também como o espaço. Abrange e lhe perpassa os conteúdos, como uma tela que conserva as imagens em si. A mente é a forma mais sutil da matéria. Examinaremos isso com mais pormenores no capítulo seguinte, que versa sobre a mente e os elementos. É isso, né? Para a gente conter algo, a gente precisa ter como uma tela. Então, a mente não deixa de ser esse elemento muito sutil, onde as nossas impressões elas são captadas, elas são impressas nesse elemento sutil. Por isso que quando a gente fala que o alimento, um dos alimentos mais importantes para a mente são as impressões, porque as impressões é o alimento mais sutil. E se a gente está envolto num ambiente violento, num ambiente onde não nos favorece o nosso processo de desenvolvimento como seres humanos que buscam a paz, e que buscam a relação da verdade, se a gente está num ambiente violento, num ambiente constante de estímulo à disputa, à não colaboração, à competitividade, com certeza a nossa mente ela vai ser construída com essa tela predisposta a ter filtros que levam para esse lugar de autodefesa ou de não entrega, ou até de uma certa dificuldade para entender a compaixão. Então, por isso que olhar para esses elementos sutis, como as impressões, como aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, as relações, como a gente vive elas, não só o alimento, não só o exercício físico, não só o ar que a gente respira, isso são super importantes para construir essa tela, como que a gente vai receber as imagens, que às vezes a gente tem uma imagem maravilhosa, sabe aquela coisa que de uma imagem maravilhosa que tu não consegue transmitir para a pessoa, falar para ela. Muitas vezes a nossa mente, ela vê, ela sintoniza com algo maravilhoso, mas ela está tão contaminada que ela não consegue transmitir para o cérebro transmitir para o corpo, para aí sim sentir, de fato, aquela cena com toda a grandiosidade que ela carrega. A mente é sensível, de fato. Ela é o próprio órgão da sensibilidade que fundamenta o sentido. Todas as coisas exercem influência sobre a mente. Tudo que vemos ou sentimos deixa alguma marca ou resíduo sobre ela. Daí a necessidade de se tratar a mente com cuidado, sobretudo no que concerne a crianças. A mente pode sofrer agravos muito facilmente. E nesse caso, ela mesma ergue barreiras em torno de si e embota a sua própria sensibilidade. A mente é facilmente afetada, perturbada, estimulada, frustrada ou desviada. A mente assume a forma dos objetos que percebe. Daí
ser assaz difícil ver a mente. Quando nossa percepção recuou dos sentidos, nossa mente continua repleta de pensamentos e sentimentos. Só quando esvaziamos a mente do pensamento, podemos vê-la e reconhecer-lhe a insubstancialidade fundamental, como uma tela que não tem sentido nenhum a parte das imagens projetadas nela. Sei que essa parte um pouco mais filosófica nos exige uma certa habilidade de entender além dos conceitos que nos são mais duros, para justamente a gente conseguir seguir a linha de raciocínio, seguir a linha de pensamento que o conceito védico propõe sobre a mente. Começando por esse fato, né, de que a mente é matéria, de que a mente, ela sim é um tecido sutil, ela percorre canais do nosso corpo. Ela não é simplesmente algo e a gente tem que imaginar e fingir, de certa forma, que existe. Não, ela está ali e ela não é simplesmente uma secreção do cérebro ou do organismo. Ela faz parte do sistema e, assim como o cérebro, ela colabora para esse sistema. Sem ela, o cérebro e os outros órgãos, mecanismos do corpo não funcionam adequadamente, né? A natureza dualista da mente. A mente, como toda matéria, é dualista na natureza. Consiste em forças opostas, em diversos graus de ação recíproca. Ela propende a reações dualistas, de atração e repulsão, amor e ódio, assim por diante. Tudo, tudo o que pensamos cria o seu oposto. Para afirmar uma coisa, temos de sugerir o contrário. Isso deve-se ao fato de que é importante não acostumar a mente à negatividade, ao pecado e à culpa. Por exemplo, se dizemos a alguém que não pense no macaco, esse alguém naturalmente pensará no macaco. Se dizemos a uma pessoa para não fazer algo, primeiramente lhe teremos pedido para pensar sobre isso, sobre fazer isso. Se afirmarmos o pensamento de que somos felizes, isso sugere a ideia de que somos tristes. O pensamento sempre reforça o seu oposto. A mente se desloca entre opostos e se inclina à ambivalência ou aos extremos. Ela pode facilmente cair presa dos opostos, ou vir a ser a vítima de uma própria tendência para mudar de ideia. Por essa razão, não deveríamos tentar obrigar a mente a se voltar a nenhuma direção determinada, mas deveríamos procurar conservá-la longe de quaisquer extremos. Inclusive, dentro do Ayurveda, a gente tem essa prática, né, de oposto reduz oposto, ou oposto semelhante aumenta semelhante. Se tu quer tratar algo, tu vai buscar justamente o oposto a isso, para poder reduzir aquele sintoma. Justamente na mente a gente precisa entender a partir desse viés, né, dessa contrariedade iminente na existência humana, né? Na luz, na sombra, nas, nas trevas, no paraíso, e como que na matéria, no espírito, e como que isso perpassa, né, as qualidades da mente também. E por isso que quanto mais elementos positivos e que apoiem o nosso desenvolvimento, mais aquela história da física quântica, né? Mais a gente vai emanar, mais a gente vai sintonizar, porque fica a balança, ela começa a pesar mais para o outro lado, a partir do momento que a gente consegue pendular assim com menos volatilidade, né? De muito extremo. E precisa justamente se centrar mais nesse lugar de ponto de equilíbrio. Por isso, a musculatura de exercitar constantemente, entender a mente, né? Daí ele vai falar aqui, né? Dificuldade em controlar a mente. Em virtude de sua natureza mutável, semelhante a um ponto sutil e dualista, é difícil aprender a mente e quase impossível controlá-la. Ela tem natureza e movimento peculiares, os quais tendem a causar impressões sobre nós ou nos tornar vulneráveis a eles mesmos. Na verdade, não há nada mais difícil de controlar do que a mente. A vida humana é apenas uma luta para aprender a controlar a mente. Se conseguíssemos isso, teríamos conseguido tudo e teríamos feito a coisa mais difícil em todo o universo. A incapacidade de controlar a mente gera tristeza e é o elemento responsável pelos processos da doença.
Vejam o ponto que ele chega, né? De falar que a coisa mais importante do universo é justamente a gente controlar a nossa mente. Tem uma passada do Bhagavad Gita que Krishna fala para Arjuna que para ele não ficar triste, né? Porque naquele momento da batalha Arjuna dá umas vaciladas e pensa em desistir, se questiona sobre o seu próprio dharma e se questiona sobre si, sobre a sua mente, né? Como que ela pode flutuar tanto, sobretudo em negatividades. E aí Krishna fala para Arjuna para ele não ficar triste, não se decepcionar, sobretudo com a mente dele, porque controlar o vento é mais fácil do que controlar a própria mente. Se ele saísse da biga dele e fosse meditar para tentar parar o vento, controlar o vento, talvez ele conseguiria fazer isso antes do que parar a mente dele. E isso não é um desestímulo ao estudo, né? O nosso estudo aqui, sobretudo, e sobre o nosso processo de busca espiritual, de busca e meditação, por esse caminho da iluminação, mas sim para entender que, cara, temos que trabalhar, temos trabalho pela frente. E a gente precisa justamente caminhar para poder chegar. Se a estrada é longa, quanto antes a gente sair, mais a gente pode desfrutar da paisagem. Eu vejo por esse ponto também, sabe? A mente e o pensamento. A mente é apenas o pensamento, que é o processo da mente. Repetindo, a mente é apenas o pensamento, que é o processo da mente. Esta é a entidade constituída pelos nossos pensamentos. Deixe de lado os pensamentos da mente e ela desaparecerá. Como se movem nossos pensamentos, move-se também a nossa mente. E assim começamos a existir. As formas do pensamento também são materiais e nos afetam na forma de choques elétricos pequenos, quase imperceptíveis, semelhantes a pontos. Nossa mente está sempre dando a conhecer e observando formas de pensamento que a estimulam ou deprimem. À proporção que nos tornamos mais conscientes, aprendemos a projetar as formas de pensamento positivo e a evitar o pensamento negativo. De novo, à proporção que nos tornamos mais conscientes, aprendemos a projetar as formas de pensamento positivo e a evitar o pensamento negativo. Grande parte da cura consiste na mudança das formas de pensamento predominantes em nossa vida. Grande parte da cura consiste na mudança das formas de pensamento predominantes em nossa vida. Condições de ambiente, condições de trabalho, condições de família, condições de crença sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre rotina diária, isso tudo molda os nossos pensamentos. Não tem como a gente cuidar da saúde mental se a gente não mudar condicionamentos. E os condicionamentos eles estão intrinsecamente relacionados à nossa cultura, ao nosso estilo de vida. E quanto mais vulnerável, talvez mais dificuldades a gente tenha, mas também quanto mais vulnerável, talvez mais acesso à terra, porque a terra mesmo, de botar o pé na terra, o pé no chão, a gente percebe o quanto que muitas vezes a busca incessante pela evolução é uma busca de afastamento do tempo natural da vida. E, em contrapartida, quando a gente busca justamente essa consciência maior, é entender o processo natural da vida, o processo natural do desenvolvimento do corpo, o processo natural do desenvolvimento dos nossos ciclos, e a partir disso, a gente consegue justamente entender qual que é o processo de desenvolvimento das doenças. Porque a partir do momento que a nossa mente ela está fechada e ela não está disposta a se transformar, a se entender melhor, a incapacidade dessa mente de perceber o todo, justamente o que vai nos afastando desse sagrado, vai gerando justamente essa sensação de não pertencimento e acionando esses gatilhos de tristeza, e que é eminentemente o processo raiz, né, do adoecimento. Daí a gente começa a investigar, começa a ver um monte de remédio, um monte de exame, nada acusa nada, mas algo está errado. Até que chega um momento que surge do nada uma doença avassaladora, ou algo que é incurável, já está no ponto de ser incurável. Então, que muitas vezes está nessas raízes, né, do entendimento de onde eu estou, quem eu estou, para onde eu vou, como eu vou. A mente e o pensamento. A mente é apenas o pensamento, que é o processo da mente.
é essa entidade constituída pelos nossos pensamentos. Deixe de lado os pensamentos e ela desaparecerá. Vou ler de novo, né? Porque eu acho que é importante essa parte para reiterar. Como se move em nosso pensamento, move também a nossa mente. E assim começamos a existir. As formas do pensamento são materiais e nos afetam na forma de choques elétricos pequenos, quase imperceptíveis, semelhantes a pontos. Nossa mente está sempre dando a conhecer e absorvendo formas de pensamento que estimulam ou a deprimem. À proporção que nos tornamos mais conscientes, aprendemos a projetar as formas de pensamento positivo e evitar o pensamento negativo. A gente precisa justamente aprender a projetar pensamentos de paz, de amor, de harmonia, em oposição à ideia de conflito, infelicidade, intranquilidade, que nos enfraquece a vitalidade física e mental. Grande parte da cura, né, consiste nessa mudança dessas formas de pensamento predominantes. Entretanto, o pensamento é de muitos tipos e ocorre em muitas camadas. Só quando mudamos nossos pensamentos mais profundos é que podemos realmente mudar e ir além dos limites impostos pela mente. Vamos falar de crença limitante? Então, é mais ou menos sobre isso que ele está trazendo aqui. Isso é muito mais do que mudar nossas ideias sobre as coisas. Implica alterar nossos sentimentos e instintos mais profundos. Requer profunda oração e meditação. Formas de pensamento superiores, energizadas e concentradas, para se opor aos hábitos arraigados e aos vícios. Quanto que a impulsividade do ato, né? Muitas vezes atos danosos ao nosso corpo, à nossa mente, assim, são difíceis muitas vezes de mudar, porque eles estão tão enraizados a questões emocionais. É um padrão de alimentação, vou pegar o padrão de alimentação, né? Eu como um doce porque ele me lembra da minha pessoa amada, querida, que me fez muita diferença na minha vida e ela não está mais entre nós. Isso pode ser perturbador para o nosso organismo. A partir do momento que eu entendo, que eu identifico que aquilo está me gerando muito desequilíbrio, mas eu estou me explorando emocionalmente naquilo também. Então, poder ir validando outras formas de encontrar esse suporte emocional na nossa vida é algo muito coerente, que a gente precisa justamente fazer essa pesquisa e ter esse discernimento cada vez mais afiado, que é essa capacidade de entender aquilo que me faz bem por quê? Aquilo que me faz bem integralmente ou é naquele momento somente? Aquela ideia de saúde e liberdade, né? Se eu como hoje algo que não me apoia, eu vou estar me satisfazendo emocionalmente, muitas vezes eu vou estar me sentindo melhor, porém amanhã eu vou acordar com um certo peso, uma náusea, alguma coisa desregulada no meu intestino. Qual é a conta que esse prazer de agora ele está me trazendo? E vou falar para vocês que aos poucos a gente vai desenvolvendo habilidades de tornar muito prazeroso aquilo que é saudável. Outro dia a gente queria comer um doce, a gente pegou um ghee, colocou um pouquinho na panela, pegou umas tâmaras, fatiou as tâmaras, colocou, deu uma fritadinha, nossa, elas ficaram com uma textura de caramelo e até passou, sabe, aquela vontade absurda que antigamente talvez pegaria uma leite condensado, faria um brigadeiro ou uma barra de chocolate. Não que isso não esteja presente na vida, mas que hoje eu sei que tem ferramentas que eu posso substituir e talvez vão dar um pouquinho mais de trabalho, ou talvez custe um pouco mais, mas que vale a pena, por conta de justamente essa busca por essa manutenção de uma qualidade mental, emocional, e hoje eu consigo identificar com mais facilidade, porque tem menos ruídos nessa linha, tem menos objetos, elementos e alimentos, nesse caso, e, de certa forma, criam um campo propício para formas de pensamento que não me apoiam imperarem. E, como a gente já falou aqui, né, não tem como a gente ter saúde mental se o corpo ele está mal. E ter o corpo saudável é um dos requisitos justamente para a gente conseguir ter um passinho que esteja assim em direção a esse domínio, a esse equilíbrio da mente, né? Uma experiência prática com a mente. Examine você mesmo a natureza da tua mente. Escolha um objeto, de preferência algo pertencente ao mundo natural, como uma árvore.
Volte a atenção para esse objeto. Observe como sua atenção muda de instante em instante. À proporção que você tenta reparar nela, por meio de uma série de percepções mutáveis, atente para o modo como você constrói a ideia ou a forma total da árvore, a qual nunca consegue perceber de uma vez só. Tente concentrar a atenção em um determinado ponto da árvore. Observe como sua atenção não pode ser mantida em um único lugar. Porém, sem parar, se move ao seu talento. Observe a árvore, então. Observa a tua atenção na árvore. Aproveita para respirar fundo. Isso é estudar a mente, a capacidade da gente estar num estudo racional, lógico, acompanhando a leitura e parar e voltar a nossa atenção para um objeto fora do estudo e voltar imediatamente para o estudo. Isso é musculatura mental. Dando prosseguimento à sua experiência, atente para as suas emoções. Veja como a sua mente funciona quando você está com raiva ou triste. Observe a natureza mutável das emoções, como as mais fortes tendem a durar menos tempo. Repare em como atração e repulsão, amor e ódio estão próximos e em como as emoções flutuam, à semelhança das ondas do mar. Então, assim como a árvore, de parar e observar a árvore, tentar colocar a atenção no todo, faz esse exercício com as emoções. Por isso, aquele exercício que eu tenho falado de coloca despertar o celular duas, três vezes, uma vez ao longo do dia, e naquele momento de despertar, para, respira e observa o que está presente. O que está presente ali? Que tipo de emoção está presente? Coisa rápida, 1 minuto. A seguir, ocupe-se dos seus pensamentos. Atente para a maneira como um pensamento se segue a um, a um outro em sucessão, veloz num fluxo compulsivo e variável. Examine os hábitos do seu pensamento. Conscientize-se de que grande parte do que você pensa apresenta pouco valor prático, sendo apenas a mente a se mover de modo obsessivo nos caminhos de sua própria memória. É quase um ensino de meditação, né? Observa os pensamentos e deixa eles fluir. Mas observa e se dê conta disso, né? Por fim, examine o ego, ou o eu pensamento. Veja como isso é a raiz dos outros pensamentos e de que modo a mente está basicamente encerrada em si mesma, na sua função. Não tente pensar o pensamento eu. Observe que isso não é possível. O eu é o ponto referencial inerente, o centro da mente. Aprenda a usar a mente como um instrumento. Desenvolva diversas experiências e observações desse tipo. E dessa forma, você deixará de ser a vítima desse instrumento sutil. Quando aprendermos a observar a mente, deixaremos de ser as vítimas do que se passa na nossa mente. Conseguindo o controle de nossa mente, não seremos mais dominados pelos impulsos advindos do sentido e do condicionamento do mundo exterior. Seremos capazes de ser quem realmente somos e de criar o que está em harmonia com as aspirações do nosso coração. Ainda mais ele está falando aqui, né, da gente encontrar o nosso propósito, aquilo que o nosso coração aspira a fazer na vida, e que para isso a gente só tem que abrandar a nossa mente, que é só a coisa mais difícil de fazer no universo. Então, a gente encontrou o nosso propósito, né, abraça ele, seja muito feliz, assim, trabalhe para sustentar a capacidade de trabalhar com propósito, porque pode vir uma ventania na mente e mudar completamente o caminho, né? Então, vejo o quanto que fazer exercícios de lembrança de si, de lembrar quem eu sou, de não me perder no fluxo de pensamento, principalmente quando a gente está numa dinâmica onde a gente tem diferentes estímulos ao longo do dia, agravado por uma rotina em que eu fico passando a tela do celular, passando a tela do celular,
sem eu perceber onde que eu tô. Uma hora eu tô olhando futebol, outra hora eu tô olhando carro de corrida, outra hora eu tô olhando informações sobre saúde, outra hora eu tô olhando sobre investimento, outra hora eu tô estudando, outra hora eu tô olhando, trabalhando sobre coisas de, enfim, gestão. Então, são muitas informações diferentes disponíveis. E esse filtro, primeiro, né, está no meu hábito, está no meu padrão de comportamento, na minha rotina diária. Porque se eu entendo esses momentos da minha rotina diária, quando eu consigo, por exemplo, organizar minha rotina e entender que, cara, eu preciso acordar, fazer minha higiene, fazer meus processos de cuidado antes de qualquer coisa no meu dia, eu sei que vai fluir melhor. Eu já começo o meu dia pegando o celular, com a minha mente agitada, é muito provável que a dificuldade de manter a atenção e a tranquilidade ao longo do dia talvez exija de mim que eu dobre a dose do meu óleo de cannabis, se eu tome mais chá ao longo do dia, se eu passar um pouco do café ou do chimarrão, eu sei que a coisa não vai funcionar bem, eu vou ficar ansioso, porque é um conjunto de fatores, né? E essa coisa da epidemia da ansiedade não é que tem um vírus da ansiedade que está espalhado por aí, espalhando a ansiedade, mas é um conjunto de comportamentos sociais que levam a ter um agravante social que torna o Brasil o país mais ansioso do mundo. Essa coisa rápida, prática de fazer e vamos lá, muitas vezes nos coloca, nos obriga a estar numa postura que, de certa forma, mais fragiliza do que nos coloca no nosso lugar de poder, né? Vamos lá. Os cinco elementos e a mente. A gente só vai dar início nesse aqui, hoje, para na sequência a gente poder entender com mais profundidade algumas coisas. A gente não vai muito além disso para não forçar, né, a nossa mente e a gente poder assentar bem esse conhecimento. Os cinco elementos e a mente. Será que você já observou o trabalho da sua mente da mesma forma que observaria o mundo natural ao seu redor? De acordo com a Ayurveda, se quisermos entender como a mente funciona, a melhor forma será atentar para o modo como a natureza opera. Precisamos ver de que maneira o vento, o fogo e a chuva atuam na psique. Precisamos aprender a observar a tormenta das emoções, a luz ou a meia-luz da razão, e os ritmos todos por meio dos quais não apenas o nosso corpo, mas também nossa mente e nossos sentidos se movem. A mente é uma formação da natureza, que foi criada de acordo com a inteligência orgânica, soberba que pertence à natureza. A mente apresenta as mesmas estruturas básicas do universo. Além de seguir as mesmas leis imutáveis, vivemos num cosmos de diversos níveis, incluindo a matéria, a energia e a mente, em níveis paralelos e dependentes entre si, como um cristal magnífico ou uma gigantesca flor de lótus. Cada nível nos ajuda a entender os outros, e pelo exterior, logramos a chave para o interior. Os cinco elementos constituem um dos principais temas do pensamento ayurvédico e dos sistemas relacionados de caráter espiritual e concernentes à cura. Eles são uma grande analogia para toda a existência. A maior parte de nós não pensa na mente em função dos elementos. No entanto, como uma parte da natureza, a mente também reflete os grandes elementos por meio dos quais a natureza funciona. Para introduzir a visão ayurvédica da mente, podemos abordá-la de acordo com os elementos. Lembrando, né? Éter, Akasha, ar, Vayu, fogo, Agni, água, Jala e terra, Prithvi. São os cinco grandes elementos, né, para a cultura védica e que são a base de todas essas formações, né? Eles formam os doshas, ar e éter vão formar vata, fogo e água vão formar pita, terra e água vão formar kapha. Uma tendência de um elemento mais pesado pode gerar uma energia mais tamásica, elementos mais penetrantes, por exemplo, como fogo, pode gerar uma energia mais rajásica, elementos mais sutis, como ar, como éter, pode gerar uma influência, desculpa, elementos mais sutis, mais móveis, que o Rajas, né, tá relacionado a essa mobilidade, então estão relacionados a esses elementos mais sutis, elementos mais pesados, né, como a terra, pode gerar justamente uma força mais tamásica,
E o fogo, que é um elemento mais penetrante, que é a luz, né? Pode trazer mais discernimento, que é sattva. Então, isso que a gente vai adentrar agora, que é a mente e os elementos. A gente vai avançar só aqui até a próxima página. A mente e os elementos. A mente transcende os cinco elementos grosseiros. Por quê? Por meio dela, podemos percebê-los, a partir de sua relação recíproca. Podemos observar, imaginar e contemplar todas as formas da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. No entanto, os elementos fornecem uma chave para o modo como a mente funciona. Embora os elementos na mente sejam mais sutis do que no corpo, eles conservam os mesmos atributos e ações básicas para entender os elementos mentais por meio da analogia com o físico. Por isso que eles conservam características, mas os doshas, eles não influenciam, eles influenciam de uma forma muito vaga, mas eles não constituem a mente, os doshas, porque é a partir da sutileza dos elementos, e não dessa construção mais bruta que vai determinar, por exemplo, estrutura física. A estrutura física é determinada pelos doshas, que não determinam a estrutura mental. A mente é a criação principal do elemento éter da natureza. Em substância, a mente semelha o espaço. É expansiva, aberta e a tudo perpassa. A exemplo do espaço, pode abarcar inúmeras formas e não se esgotar nelas. Quanto mais desenvolvida se torna a mente, mais se torna o seu espaço. Quanto menos desenvolvida é a mente, menos amplo é o seu espaço. A tristeza é apenas um espaço limitado da mente, como um pássaro numa gaiola. A sensação de felicidade é um espaço mental sem limites, como um pássaro voando livre no céu. No que tange ao movimento, contudo, a mente é como o vento. O ar é o seu elemento secundário. Nada há que seja mais veloz do que a mente em movimento. Ela é até mesmo mais rápida do que a luz. Concentre-se na sua mente. Ela está sempre ocupada, coordenando o corpo e os sentidos, reunindo informações, formulando juízos, reagindo emocionalmente e pensando o tempo todo. Esse movimento progressivo ocorre por causa da ligação entre a mente e o elemento ar. Embora o éter e o ar sejam os principais elementos ligados à mente, os outros componentes ocupam o seu lugar nela. A mente tem o elemento fogo, ou a luz, por meio dos quais é lhe dado perceber as coisas. Isso confere à mente certa qualidade de iluminação e a capacidade de entendimento, tejas. De modo semelhante, a mente apresenta uma qualidade relacionada à água, típica da emoção, da empatia e dos sentimentos em geral. Por fim, ela traz em si certo peso característico da terra, da memória e do apego. A mente apresenta todos os elementos em si mesmo, em conformidade com suas diversas qualidades e ações. Então, o espaço, né, onde esse espaço aberto, onde perpassam as coisas, o ar, o movimento, o fogo, que vai trazer esse tejas, esse discernimento, a água, algo ligado a essa questão emocional, e a terra, né, que vai estar relacionado ao apego, às memórias, à conservação, né, à estrutura. O aspecto mais sutil dos elementos constitui a mente em si. Então, é essa parte mais sutil de cada elemento que constitui a mente em si. O espaço mental é mais sutil do que o espaço físico ao qual perpassa. O movimento da mente, que se assemelha ao ar, viaja até mesmo na frente do vento. Na mente, o elemento fogo pode até perceber as formas exteriores da luz. O elemento água na mente ou nas emoções é ainda mais sutil do que o ar exterior. O elemento terra na mente, o fardo dos apegos e das opiniões, não pode ser pesado. O nível causal ou original dos elementos constitui a mente, e por meio dela cria os elementos grosseiros ou físicos. Então, por aqui, paramos para falar justamente essa recapitulação de hoje, né? A mente e os elementos, o quanto que os cinco elementos Panchamahabhutas é uma ciência base para a gente estudar não só a mente, mas o corpo, doshas, gunas, a construção de tudo que envolve matéria, e aí considerando a mente como uma matéria, né? A gente vai ter que entender esses cinco elementos e as combinações entre eles. A gente falou aqui dessa mobilidade da mente, do quanto que a mente é sutil, do quanto que a mente é sensível,
dessa natureza dualista da mente, oposto, reduz oposto, semelhante, aumenta semelhante, a dificuldade que a gente tem de controlar a mente, que a mente é mais difícil de controlar do que o próprio vento, como diz Krishna no Bhagavad Gita. E aí a gente entra agora para a gente falar dos elementos e a mente. Quem está acompanhando no livro, página 57. Mas por hoje, lembrem de fazer suas orações, fazer seus mantras, suas preces, fazer o ritual da festa, tomar um chazinho e relaxar. Sair das telas, amanhã acordar, fazer esse momento de autocuidado, não pegar no celular. Sejamos estudantes aplicados, não é aquele que fica decorando o livro, mas é aquele que aplica o conhecimento que a gente lê, aquele conhecimento que a gente que está disponível, né? Ele está aí para ser aplicado. A ciência ayurvédica é uma ciência muito prática. Então, convido a todos a trazer essa praticidade para a vida. Agradeço mais um dia. Qualquer dúvida, deixem nas mensagens, nos comentários, vão ser todas respondidas. Namastê.